Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impactos para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com Alexandre Melo, repórter sênior da publicação Argos Brasil Combustíveis. Vamos falar sobre o período de contratação de biodiesel envolvendo as usinas e as distribuidoras que vão abastecer o mercado nos meses de maio e junho deste ano. Bem-vindo, Alexandre! Conrado, muito obrigado. Prazer estar aqui de novo contigo e vou atualizar aí quem escuta sobre o mercado de biodiesel no Brasil. Legal, Ale, vamos lá. As negociações dos contratos de biodiesel terminaram aí há alguns dias. Conta pra gente qual foi o plano de fundo dessa nova rodada, que acontece a cada 2 meses, né? Sim, Conras, mas antes de falar um pouco sobre a contratação, eu vou apenas relembrar como é que funciona esse período para aqueles que estão nos escutando e não estão assim tão familiarizados com o mercado de biodiesel, tá? Como você mesmo mencionou, as negociações entre os produtores e as varejistas acontecem a cada 2 meses. E isso é basicamente uma herança do período em que a contratação acontecia por meio dos leilões públicos, eram intermediados por uma empresa do sistema Petrobras. Mas o mercado abriu em janeiro de 2022 e os participantes têm agora a obrigação de negociarem ao menos 80% do volume do mesmo período do ano anterior e os 20% restantes que sobram, eles podem ser comprados ou vendidos no mercado à vista. Esse levantamento sobre os diferenciais logísticos das usinas eu faço desde maio de 2022, mas foi em outubro do ano passado que a Argos começou a publicar em um formato mais estruturado, com uma tabela, para poder dar mais visibilidade aos números, porque diversos participantes de mercado estão acostumados a usar esses dados como uma referência para poder precificar uma parcela dos seus contratos, que são aqueles 80% que eu mencionei agora há pouco. E essa pesquisa, Conras, abrange as 7 principais regiões produtoras de biodiesel, que são Mato Grosso, dividida no eixo Sorriso-Nova Mutum, que fica ali mais ao norte do estado, e um pouco mais ao sul, Cuiabá-Rondonópolis, Goiás, também separada pela microrregião que a gente chama de norte de Goiás, Tocantins e o sul do estado, mas abrange também o Rio Grande do Sul, a Bahia e uma outra área que chamamos de Paraná-Santa Catarina, que a gente aglutinou em uma região porque ali tem um número pequeno de usinas, né, nesses 2 estados. Então, essas 7 regiões são cobertas pelos nossos indicadores de biodiesel semanais também. Bom, dito isso, agora que a gente ficou, vamos dizer, na mesma página, eu te digo que a contratação de biodiesel para o terceiro bimestre de 2024 foi um pouco turbulenta. E por quê? A gente tem uma conjuntura de fatores que fez com que os estoques elevados de biodiesel nas usinas para serem retirados pelas distribuidoras e as vendas abaixo do esperado do diesel B, mais uma enxurrada de diesel importado nos portos, fizeram com que os preços do biocombustível caíssem assim, consideravelmente em relação ao segundo bimestre. Então, Ale, o argumento das distribuidoras na contratação para maio e junho é que houve um excesso de oferta de produto nos tanques das usinas e isso coincide com o avanço da colheita de soja no Brasil, cuja safra 23-24 atingiu 90% da área plantada, segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgados aí em 30 de abril. Ale, como a precificação do biodiesel é feita? Existe uma fórmula de preço? Você foi super preciso na sua colocação. E o preço de qualquer commodity, como todos sabemos, é basicamente definida pelo conceito de mercado de oferta versus demanda. E as negociações começaram com as usinas pedindo valores maiores para recuperarem parcialmente as perdas com paradas não programadas que elas tiveram ali desde meados de fevereiro e que foram decorrentes desses atrasos nas retiradas de biodiesel pelas distribuidoras. Mas o argumento não se sustentou.
E sobre a precificação, eu diria para você que quase 90% do biodiesel que é negociado no país é abrangido por uma fórmula que considera o diferencial logístico das usinas, que o mercado popularmente chama de FII, a variação do dólar, a oscilação do óleo de soja na Bolsa de Chicago e o diferencial do contrato futuro dessa commodity lá no Porto de Paranaguá. Então, o diferencial logístico é basicamente a parcela na precificação dos contratos ligada à margem dos produtores. E a lógica é a seguinte: quanto mais próxima a usina é dos centros de distribuição, mais caro vai ser o biodiesel que ela produz, pois o custo logístico do comprador é menor para poder levar isso da usina até o hub de distribuição. Certo? E isso também leva em consideração um outro fator importante, que é a oferta de soja para esmagar e de óleo de soja no estado. A Bahia, por exemplo, tem um FII mais alto do Brasil porque o custo de produção do biodiesel lá é mais caro, enquanto é mais barato produzir biodiesel no eixo mato-grossense de Sorriso, Nova Mutum, devido à oferta abundante lá de matéria-prima. Então, os demais componentes da fórmula de precificação têm pesos diferentes conforme a usina, porque varia conforme a estratégia de cada empresa. Então, para uma parte delas, a oscilação do óleo de soja em Chicago tem maior peso, depois entram ali na composição o diferencial do óleo vegetal no Porto de Paranaguá e o câmbio. E as negociações acontecem a cada 2 meses, certo? Então, as tratativas para o produto que vai abastecer o mercado em maio e junho de 2024, por exemplo, elas iniciaram ali no começo de abril. E o prazo final da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, era dia 25 de abril. Nesta data, os participantes precisam submeter ali todos os contratos que foram fechados no período para que a autarquia analise todos esses dados. Ale, você disse que o diferencial logístico na Bahia é mais alto e em Mato Grosso é mais baixo. Comenta um pouco sobre como ficaram os FIIs aí para o terceiro bimestre. Sim, Conrad. O maior recuo nesses diferenciais eu observei na Bahia, onde os prêmios encerraram o período de contratação com valores entre R$ 600 e R$ 830 por metro cúbico, sendo que em março e abril esse valor estava ali entre R$ 730 e R$ 1.020 por metro cúbico, conforme um levantamento que a gente faz aqui na Argos. Ou seja, o preço caiu ali na média R$ 210 por metro cúbico. Vou falar aqui alguns números sobre outras regiões, parece um pouco uma sopa de números, mas vamos lá. Em Paraná, Santa Catarina, teve uma queda de R$ 140 por metro cúbico, e os FIIs oscilaram entre a mínima de R$ 150 por metro cúbico e a máxima de R$ 450 por metro cúbico, Conrado. E no estado que é mais produzido biodiesel no país, que é o Rio Grande do Sul, esse diferencial logístico ficou entre 110 e R$ 380 por metro cúbico, caindo ali na média R$ 120 por metro cúbico na comparação com março e abril deste ano. Subindo um pouco ali para o centro-oeste, a região de Sorriso, Nova Mutum, em Mato Grosso, teve FIIs ali de cerca de R$ 90 por metro cúbico mais baixos, ficando entre R$ 50 por metro cúbico e R$ 340 por metro cúbico. Enquanto ali mais ao sul do mesmo estado, em Cuiabá, Rondonópolis, oscilou de R$ 80 a R$ 405 por metro cúbico, um recuo de R$ 123 por metro cúbico na comparação com o segundo bimestre. Indo para Goiás, por exemplo, a região norte, que abrange também Tocantins, ficou ali com valores entre 300 e R$ 535 por metro cúbico, e o sul do estado, 350 a R$ 500 por metro cúbico. São muitos números, então quem está nos escutando e tiver interesse pode acessar esse levantamento no site da Argos, que está disponível lá.
Legal, Ale, muito bom, bem lembrado. E agora, como é que está o cenário para a demanda por biodiesel aí em maio e junho? Na teoria, o mercado espera um aumento da demanda, porque a soja colhida precisará ser escoada para os portos. E a comercialização está atrasada no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, porque os contratos futuros da soja em Chicago estão em forte queda. E o produtor, obviamente, vai querer aguardar para poder vender o grão em um momento de repique da cotação. Mas é importante lembrar um fato que a safrinha de inverno de milho vai começar a ser colhida em meados de junho. Logo, os produtores não vão ter mais espaço para poder armazenar a soja e eles vão precisar vender o grão. E haverá ali uma demanda de frete para poder escoar essas cargas para os portos, certo? Um outro importante impulsionador, já está sendo na verdade, né, a colheita da safra de cana-de-açúcar ali na região centro-sul, que a gente chama do país, porque ajuda, né, e na verdade já vem colaborando discretamente na demanda por biodiesel nos estados de São Paulo, no Paraná e em Goiás, porque algumas usinas já estão recorrendo ali ao mercado à vista para poder fazer essa mistura. Realmente, legal, Ale, um levantamento aí bem amplo, né? E, bom, minha última pergunta é sobre a questão em relação a essa grande oferta de diesel importada. A gente acompanhou isso no fim do ano passado para o começo desse ano, teve um reflexo grande aí no primeiro trimestre. Como é que isso está impactando aí o setor de biodiesel? Conras, o setor de distribuição considera que esse cenário de desequilíbrio com uma ampla oferta de diesel importado nos portos ainda vai persistir por mais algum tempo. Ainda tem muitos navios boiando próximo ali aos portos, com diesel para ser descarregado. E, além disso, muitos participantes de mercado acreditam que o percentual de mistura obrigatória de biodiesel no diesel, que atualmente está em 14%, não vem sendo cumprida por todo mundo. De acordo com dados da ANP, a taxa de conformidade do diesel B caiu de 95,2% para 83,4% entre março e abril. E esse é o menor nível registrado desde o início do monitoramento, que foi em 2016. E com o descumprimento desse teor mínimo de biodiesel foi contabilizado em 67% das infrações registradas durante o período, sendo que a taxa histórica média é de 47%. Então, o cancelamento do regime especial de tributação de empresas importadoras de combustíveis, que é feita pela Secretaria da Fazenda do Amapá, vai acabar possivelmente com essas distorções de preços no mercado de diesel, e a gente espera que colabore também para o reequilíbrio da oferta do produto no país. O Amancio Botan, que é o editor da publicação Argos Brasil Combustíveis, fez um questionamento à ANP sobre o cumprimento dessa mescla em abril, mas a autarquia respondeu que esse levantamento ainda está sendo concluído e os dados estarão disponíveis para consulta no site do painel dinâmico só a partir do dia 7 de maio. E segundo aí a própria autarquia, nos períodos de transição de percentuais são sempre identificadas mais divergências em relação ao teor do biodiesel, muitas vezes ocasionado pela dificuldade de escoar o produto especificado no teor vigente, antes da nova mistura começar a valer. Como foi o caso, por exemplo, do aumento de 12%, que estava em janeiro e fevereiro, e passou para 14% em março e abril. É isso aí, Ale. Joia, muito obrigado pela sua participação, por nos atualizar aqui sobre como foi esse período de contratação de biodiesel para o terceiro bimestre de 2024. Vamos conversar novamente, com certeza, aí em meados de julho, para falar da rodada aí para o quarto bimestre. E esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!